Olá, tudo bem? Meu boa noite, meu cumprimento a todos aqueles que estão assistindo o culto nesse momento, culto de quarta-feira. Aliás, o primeiro culto de oração do ano de 2022. Com certeza teremos oportunidades muito especiais de participar desses cultos de oração nesse ano. E, portanto, que Deus ouça as nossas orações, que a sua proteção, a sua guia e a sua bênção esteja sobre todas as nossas famílias. Nos cultos de quarta, desde dezembro, estamos tendo a oportunidade de ouvir um dos jovens aqui da nossa igreja no púlpito, e hoje, novamente, teremos essa oportunidade toda especial. Portanto, vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele receba a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite. Santo Deus, mais uma vez, te agradecemos o privilégio de estarmos na Tua presença e erguer a Ti, Senhor Deus, este culto especial. Que Tu possa receber esta programação, que o Teu nome seja honrado, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar. E enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Surgirá quando Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Olá, boa noite, tudo bem? Primeiro culto de oração de quarta-feira para este ano de 2022, e é uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez. Temos algumas semanas para vivermos e buscarmos uma intensa comunhão com o nosso Deus, e nada melhor do que um momento especial do que nós fazermos isso buscando o nosso Deus em oração. Eu lembro que no culto de pôr do sol, no dia 31, eu lembro que uma das passagens bíblicas
que eu li junto com as pessoas com quem eu estava foi a de Tiago, no verso 2, onde falava que não deveríamos ficar tristes por passarmos por alguma dificuldade, senão ficarmos contentes, porque as dificuldades nos ajudam a moldar a nossa fé e nos dar a paciência que necessitamos para o nosso dia a dia. E tem uma outra passagem em Tiago no capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, lembremos disso durante este próximo ano. Lembremos que se nós estivermos dispostos a estar próximos de Deus, Ele sempre está disposto a estar próximo de nós. Que nós vivamos cada dia com a certeza de que só vamos sair vencedores ao final de cada um deles se realmente convidarmos Deus para estar conosco durante cada momento, durante cada decisão que nós tomarmos. Eu quero te convidar nesse momento para que nós oremos a Deus. Se você puder, ajoelhe-se onde você estiver. Se não puder, não tem problema, mas vamos buscar o nosso Deus em oração nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por cuidar de cada um de nós, obrigado, Senhor, por nos permitir vivermos, obrigado por nos abençoar, Senhor, com tudo aquilo que precisamos para viver. Obrigado, Senhor, por nos conceder um novo período, um novo ano, e que neste ano, Senhor, se ainda não o fizemos, que possamos fazer diferente, te buscar diariamente e constantemente, Senhor. Possamos nos aproximar de Ti, para que Tu possas caminhar sempre conosco, Senhor. Possamos permitir que não haja distância entre nós, porque, Senhor, queremos ir para o céu, queremos estar próximos de Ti, queremos estar com Jesus, e só vamos poder fazer isso se estivermos juntos. Perdoa, Senhor, aonde nós temos falhado contigo, e nos ajuda, Senhor, a sermos melhor. E, Senhor, mais do que isso, ajuda-nos a sermos luz onde quer que o Senhor nos coloque. Que possamos aproveitar as oportunidades que Tu nos der durante todos esses dias para falarmos de Ti, para testemunharmos de Ti, Senhor, e para termos uma experiência verdadeira contigo. Pai de amor, essas bênçãos nós rogamos ainda, pedindo, Senhor, que Tu dirija a nossa igreja, dirija a nossa comunidade e os nossos líderes. Nós rogamos e é em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois Sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração
hoje eu olho pra trás e à minha frente eu sei que existem muito mais. Sei que minha jornada aqui só começou. Boa noite, meu nome é Letícia e eu faço parte do grupo de jovens aqui da Igreja Central de Blumenau e eu fui convidada para estar compartilhando a mensagem dessa noite com vocês. A mensagem que eu vou passar hoje tem como título O Amor se Esfriou? Com um ponto de interrogação. E antes de eu começar a compartilhar a mensagem que eu preparei, compartilhar um pouco da palavra, a gente vai fazer uma oração para convidar o Espírito Santo aos nossos corações enquanto a gente conversa um pouco mais sobre isso. Pai amado, que habita nas alturas do céu, obrigada por essa noite a gente poder estar aqui reunidos, mesmo que à distância, para poder falar um pouco mais sobre o seu amor, entender um pouco mais sobre ti. Que o Espírito Santo esteja habitando em nossos corações e nos tornando mais receptivos pela sua palavra, que a gente possa entender um pouquinho o que está na palavra de Deus. Esteja também habitando em mim e me usando da melhor maneira possível para poder compartilhar um pouco mais sobre a sua verdade. Isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então tá. Agora a gente vai começar. Que nem eu falei, né, eu faço parte do grupo de jovens que vai estar fazendo essa série de mensagens para vocês. E eu não sei exatamente todo mundo que vai estar participando dessas séries, né? A gente já teve alguns sermões que foram já apresentados. Mas o que eu sei é que a gente é um grupo muito heterogêneo de pessoas e eu acho que isso é muito bom, muito rico, assim. Acho que é algo que vem acrescentar muito, tanto para nós jovens quanto para todo mundo aqui na igreja, uma vez que trazendo as experiências pessoais que pessoas diferentes têm com Deus, acrescenta o nosso crescimento pessoal com Ele. A gente consegue ter
entender um pouco mais os diferentes tipos de vivências dentro de diferentes realidades, diferentes percepções de mundo, entender como que Deus age dentro dessas diferentes realidades, a gente consegue aumentar um pouco a nossa fé, aumentar um pouco a nossa compreensão, que é tão pequena, sobre um Deus que é tão infinito. Então tá. Por que foi que eu escolhi, né, quando foi feito esse convite, o tema O Amor se Esfriou? Eu parafraseei uma parte do Evangelho de Mateus, ali no capítulo 24, um capítulo que é muito conhecido, principalmente pelos adventistas, mas também muito falado no meio cristão. É um sermão que Jesus está ali no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos, e ele começa a falar sobre os sinais do tempo do fim com eles. Então ele vai falar sobre guerra, sobre falsos profetas, sobre vários desastres, e enfim, até que a gente chega no versículo 12, que ele fala exatamente isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então tá, vou começar a explicar um pouquinho o porquê dessa passagem, o porquê de eu ter escolhido isso, porque tocou tanto o meu coração. E eu vou separar essa mensagem em duas partes. A primeira parte vai ser sobre o amor e a segunda parte vai ser sobre o se esfriou. E porque, bom, eu vou explicar a primeira parte do amor, vai ser um pouco mais fácil. Não que seja fácil falar sobre amor, né? É um tema, enfim, inesgotável e, enfim, dizer que eu vou dizer só sobre amor seria muito pouco. Mas eu queria que fosse, considerando que é uma mensagem jovem, um sermão de jovens, eu queria que fosse um tema fácil e acessível para todo mundo, né? Agora, parafraseando um pouco Paulo, eu queria que fosse uma mensagem que trouxesse um pouco da verdade, que tocasse corações tanto dos judeus, para tanto quanto os não-judeus, então para os cristãos e não cristãos, para os crentes e não crentes, aqueles que têm um certo contato com a Bíblia, aqueles que não têm contato com a Bíblia. Então tá, então por que o amor, né? Muito fácil, afinal de contas, Deus é amor, assim como João, né, o discípulo que fala tanto sobre amor, a gente vai falar bastante sobre ele hoje, ele fala, em 1 João 4, 7 a 5, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então tá. Para introduzir um pouquinho sobre o tema amor. Então, a gente conseguiu ver que, primeiro ponto, que nem a gente fala ali em 1 João, o amor é a essência de Deus. Se a gente não ama, a gente não conhece Ele, é a essência do seu caráter, é a essência da sua justiça, é a essência das suas leis, é a essência de tudo de toda a verdade. Além disso, o segundo ponto vai ser, o centro do Evangelho, que vai ser, que falando um pouco sobre, mas continuando falando sobre João, né, no seu verso mais conhecido, acredito, no meio cristão, a gente tem João 3, 16 e 17, mais um versículo que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então tá, falando sobre amor. A gente falou que Deus é amor e que foi por causa disso que ele veio salvar o mundo. Então tá, mas aí o amor é com Deus. O que a gente tem a ver com isso? E a gente vai ao terceiro ponto falando sobre amor, que é que Deus pediu que a gente amasse também. Né? O amor não é só com ele, o amor é com a gente. E a gente tem aqui, continuando falando os versículos de João, em João 15, 12, que é, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E em 1 João 4, 11 e 12, ele fala também, Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Pode continuar, não. Eu acho assim, um pouco, se a gente parar para analisar esses dois versículos, ele é um pouco mais forte, um pouco mais desafiador do que parece, né? Assim, eu falei um monte de versículos clichês no mundo cristão, e até agora parece que a gente está falando um tipo de mensagem que você já ouviu inúmeras vezes, mas assim, parar para pensar, como foi que Deus nos amou, né? A gente tem a capacidade de fazer isso por outra pessoa? E pensando mais um ponto,
o meu mandamento é este. Quando a gente para falar no mandamento, fica um pouco mais fácil, porque assim, tá, o mandamento de Deus ele já descreveu numa lista de 10 regras lá no Antigo Testamento, é só fazer isso que está tudo certo. É só isso mesmo? Enfim, ele continua falando que devemos nós amar uns aos outros, porque é assim que o amor de Deus permanece em nós. E é assim que a gente conhece a Deus. E assim, às vezes a gente está fazendo algo, ou a gente não sabe exatamente como agir. Será que a forma que a gente age no nosso dia a dia, com as nossas pessoas, com aqueles que a gente não conhece, com aqueles que a gente não gosta, será que isso está sendo a forma, a gente está demonstrando amor nas nossas atitudes? E aí é muito legal quando ele fala assim, quanto mais a gente amar, mais quanto a gente agir, mais esse amor vai ser aperfeiçoado. Então, às vezes a gente acha assim, será que eu estou fazendo certo? E Deus deixou ali a promessa de que quanto mais a gente amar, mais esse amor vai ser aperfeiçoado. Então tá, a gente já entendeu ali um pouco sobre, ok, vou fechar essa primeira parte sobre o amor, né? No primeiro ponto que é a essência de Deus, 2, é o Evangelho, e 3, é algo que a gente tem que fazer. Então tá, agora vamos para a segunda parte. O amor se esfriou? E assim, falar sobre o esfriamento do amor foi algo que mexeu muito comigo nesses últimos tempos. E, na verdade, assim, eu até tenho... Por vários motivos, assim. Então, eu vou trazer um pouco da história que foi até o tema de uma série de sermões que eu estava assistindo em casa mesmo, online, que foi o pastor Andrei Masson, na Igreja Nova Semente. Ele tem uma série de sermões que ele fala sobre tóxicos. E no primeiro sermão ele fala sobre religiosidade tóxica. E nesse sermão ele estava comentando, né, como ultimamente estava um pouco difícil para ele dizer para as pessoas qual era o trabalho que ele faz, né? Ele é pastor e fica um pouquinho assim com vergonha, fica meio receoso, prefere evitar essa pergunta ao máximo. Enfim, mas no final ele acaba explicando, né, que foi um exagero, mas que ele ficava assim receoso para as pessoas perguntarem, ele falar que daí as pessoas começam a se comportar de uma forma diferente com ele, ou vão ver ele de uma outra forma, vão relacionar ele com as coisas bizarras que vê na TV, com as coisas relacionadas à bancada evangélica, com episódios de intolerância, com coisas relacionadas à violência, ou não vão se sentir livres de ser quem elas são perto deles. E é algo que ele não queria. Ele queria que as pessoas pudessem ser quem elas são e que, do jeito que as pessoas fossem, ele pudesse apresentar Jesus sem ter todo o que, infelizmente, sem relacionar ele com essa faceta ruim que a religiosidade tem às vezes, né? Não que seja só isso, mas, infelizmente, ela também tem essa parte. E depois ele continua, não vou dar mais spoilers sobre isso, mas ele falando um pouco sobre isso, sobre como às vezes ele fica um pouco receoso, um pouco com vergonha. Isso tocou um pouco o meu coração também, né? Eu estava passando por várias questões pessoais em relação à fé, à religião, sobre como a gente demonstra isso para as pessoas. E isso também me tocou de forma mais pessoal, por conta de um dos meus versos favoritos da Bíblia por muitos anos, foi um versículo de Romanos, que era Romanos 1, 16, 17, que fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus nos revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então tá, se um dos meus versículos favoritos de toda a minha vida foi um versículo que fala sobre não ter vergonha do Evangelho, porque eu também vinha receosa em levantar essa bandeira, né? Porque às vezes, a vergonha do Evangelho eu não tinha, né? Uma vez que a gente já conversou, o Evangelho é amor, toda a primeira parte do sermão. Mas porque às vezes levantar a bandeira do Evangelho parece que a gente está defendendo alguma outra coisa que não o centro disso. Então tá, acabou o desabafo, né? A gente não vai continuar falando sobre isso, não precisa desligar o YouTube. Não é para criticar a religião que eu estou aqui, mas no final os pontos vão se ligar de tudo que eu estou falando. A gente vai voltar a falar sobre o esfriamento do amor. E assim,
porque eu questiono, mas eu também afirmo no meio dessa conversa sobre o amor estar se esfriando, porque assim, em vários momentos, em várias pregações, já há muitos anos, quando esse tema é levantado várias vezes, e quando perguntam quem acha que o amor está se esfriando, quem percebe que os sinais da volta de Jesus estão acontecendo, e de forma geral, a maioria das pessoas levantam a mão, as pessoas às vezes comentam isso por aí, e às vezes comentam na rua mesmo, quanto o mundo está ficando cada vez pior, quanto parece que é impossível a gente conviver no mundo que a gente está hoje. E tá. E não vou dizer que as pessoas estejam erradas em relação a isso, mas essa é uma sensação que pode não ser a sensação de você que está me ouvindo, mas é uma sensação que acontece com muitas pessoas e que eu já ouvi muitas vezes. Mas, assim, por que as pessoas pensam isso de forma geral? O que elas relacionam quando falam assim, o amor está se esfriando, o mundo está horrível? Normalmente relaciona com a quantidade de notícias horríveis relacionadas à violência que a gente ouve por aí. Crimes hediondos, injustiça, corrupção, essas coisas horríveis que fazem a gente se sentir inseguro, se sentir impotente, sentir que a gente não tem força, a gente não tem capacidade de agir sobre o mundo, sobre todas as coisas horríveis que acontecem. E, assim, nesse momento eu vou fazer mais um parêntese e contar algumas histórias sobre a minha vida. E bem nessa hora que eu estou falando sobre violência. Sim, por que eu vou falar um pouco sobre violência com vocês? Porque até pouco tempo atrás, eu não tinha noção do quanto o meu trabalho está relacionado com a violência. Né? Eu trabalho na área da saúde e, como vários profissionais de saúde, a gente tem contato com isso todos os dias. E quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a menor noção de que a violência era um problema de saúde pública. Passei quase o primeiro ano da faculdade toda sem achar que isso tinha qualquer coisa a ver. Até que foi, assim, lá no final do meu primeiro ano, quando eu estava num congresso de saúde pública, era um congresso internacional bem legal, assim, pessoas do mundo todo discutindo sobre vários temas relacionados à saúde pública. E aí, nesse evento, nesse congresso, eu fui conhecer umas médicas. Elas eram ginecologistas lá de Campinas, trabalhavam no CAISM, naquela época eu nem sabia o que é. Aqui em Blumenau a gente tem também o CAISM, o Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher. E aí elas falaram assim, a gente vai fazer uma apresentação, uma palestra, divulgar lá o trabalho que a gente faz em Campinas, porque vocês vão lá conhecer. Daí, então tá bom, vamos lá conhecer. E aí eu estava lá assistindo essa palestra, e aí foi quando descobri que o tema da palestra, eu não sabia sobre o que ia ser, né? Tinha ido assistir porque eu conhecia as palestrantes, era sobre violência contra a mulher. E como isso tem a ver com o trabalho que elas fazem lá em Campinas e como os índices de violência, seja por violência sexual, violência, agressão física, feminicídio, elas vieram com dados, um panorama nacional, o panorama regional e também o que elas estão fazendo em relação à atuação de prevenção, em relação a isso, de educação, mas também os atendimentos que elas fazem lá, né, o quanto eles precisam organizar um serviço para que o acolhimento de vítimas relacionadas à violência seja o melhor possível e, se precisar fazer exames, evitar que ela passe por uma nova violência, tendo que repetir tudo várias vezes. Então, organizar o serviço para que elas sejam acolhidas da melhor forma. E foi a primeira vez que eu parei para pensar, poxa, a gente realmente, né, não só os médicos, mas assim, os enfermeiros, os psicólogos, as ciências sociais que trabalham na área da saúde, a gente está em contato com isso o tempo todo, não só em relação à mulher, né, mas depois, quando eu fui passar por outras matérias da faculdade, seja na atenção pública, na medicina da saúde da família e comunidade, na saúde da criança, na saúde da mulher, na saúde mental, a gente está em contato direto do quanto a saúde e a violência tão prevalente, tão associadas, a gente tem que atuar sobre isso. E, assim, apesar de a gente ter um poder muito grande de atuar sobre a prevenção, né, a gente aprende isso em outras matérias, como saúde pública, epidemiologia, a gente vê o quanto isso impacta, de forma geral, na vida de todo mundo. E aí eu vou até mostrar uns gráficos para vocês. Aqui a gente consegue ver, eu trouxe a pirâmide etária das últimas décadas, né, como que isso provavelmente vocês já viram, porque, enfim, é algo que é discutido em outras áreas da nossa sociedade, seja até para a questão de previdência social, enfim, outras coisas. A gente consegue ver, com o passar dos anos, como que a pirâmide etária foi mudando
Isso tem a ver também com a questão de as pessoas estão tendo menos filhos, enfim, mas também tem a parte de as pessoas estão vivendo até mais por conta de mudanças e atuação da saúde pública, seja na questão de saneamento básico, seja na assistência de saúde primária, secundária e terciária. Mas mesmo assim, apesar a gente conseguir fazer com que as pessoas morram menos e vivam até mais tarde, passando o próximo gráfico, a gente consegue ver aqui na tabela roxinha, a gente vai ver que a mortalidade veio diminuindo por conta da atuação na saúde, mas a gente consegue ver no gráfico do lado que a violência ainda é uma das principais causas de morte no país. Então, quando a gente está discutindo saúde pública, né, no caso da minha área, dos profissionais que trabalham com isso, a gente, enfim, investe muito em outras áreas da saúde, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. A gente quer que as pessoas morram menos, morram mais tarde, enfim, e fiquem menos doentes. Mas a gente também tem ali as causas externas como um dos desafios para fazer com que as pessoas morram menos, enfim, tenham uma menor morbimortalidade dentro do país. A gente vê ali a violência interpessoal entre as principais causas de morte e também os acidentes de trânsito. Então, assim, quando a gente está discutindo, dentro da área da saúde, a gente está discutindo violência e diminuição de morbimortalidade, a gente está pensando em estratégias de saúde pública. Então, assim, discutir tolerância zero ao álcool, vacinação, estratégia para prevenção de violência contra a mulher, estratégias de educação, seja estratégias para diminuição de dengue, pensando em várias áreas da saúde, assim, até às vezes quando a gente discute a assistência primária, até às vezes quando a gente discute até temas mais polêmicos, como quando a gente discute aborto legal, são tudo questões para pensar assim, como a gente vai fazer com que as pessoas fiquem menos doentes, morram menos, mas assim, a gente se depara o tempo todo. E é muito triste isso, mas assim, a gente não pode, né, sair correndo da realidade, que a violência está lá, né? Até um certo ponto a gente consegue agir sobre isso, a gente consegue fazer com que as pessoas fiquem, sofram menos atos de violência por conta de uma questão cultural, educacional, mas querendo ou não, a gente consegue atuar até certo ponto, depois a gente já não consegue atuar mais. E, enfim, eu estou dizendo que, né, passando um pouco sobre o tema da violência, pode ir. Até nessa imagem acabei esquecendo de falar, né? Quando eu pesquisei no Google, né, violência, quais foram, lógico que tem ali um viés de algoritmo, mas até algo que a gente conversa muito quando a gente tem as campanhas do Quebrando o Silêncio, as principais imagens que apareceram foram essas, né? Violência interpessoal contra a criança, contra a mulher, contra as violências domésticas, e é algo que isso que está presente, isso que a gente tem muito contato, que nem falei, quando a gente está lidando ali na estratégia de saúde da família, na pediatria, na saúde mental, e às vezes até dentro da nossa própria igreja, que é como que a gente consegue, dentro de qualquer família, ninguém está imune, e é o que a gente às vezes discute muito nas campanhas do Quebrando o Silêncio. Mas fiz um parênteses muito grande para falar sobre isso, e parece até que eu estou relacionando 100% a parte do amor se esfriou com a violência. E eu sei que não é, né? Porque, enfim, não é exatamente a mesma coisa. Eu levantei esse tema porque é o que primeiro vem à nossa cabeça quando a gente pensa sobre o assunto, mas estão relacionados, mas não é só isso. Que nem eu falei, a violência às vezes ela consegue ser contida com atitudes, com campanhas, com estratégias de prevenção, mas um tanto não é. Um tanto está relacionado realmente à indiferença, à negligência. E mesmo que isso assim não seja uma forma de violência por si só, a indiferença que a gente tem uns com os outros, ela pode ser muito brutal, né? Ela pode fazer muito mal. A gente sabe o quanto tem atitudes que não demonstram amor simplesmente por a gente ser indiferente à dor ou às situações dos outros, acabam fazendo mal para a gente e para os outros. E é uma das coisas que foram profetizadas por Jesus. Então o amor ia se esfriar foi profetizado por Jesus. Então, por que eu estou aqui questionando, né? Afinal de contas, eu coloquei um ponto de interrogação ali no título do sermão. Né? Quem sou eu para questionar Jesus? Jamais. Eu trouxe esse questionamento para poder ligar todos os pontos de tudo que eu falei aqui, porque parece que foi um monte de coisa solta, eu sei. Né? Eu comecei falando lá sobre Mateus 24, sobre as passagens que falam sobre o tempo do fim, e depois eu falei sobre o amor, sobre os 3 pontos do amor, né? Sobre Deus seu amor, sobre o seu caráter dele, sobre o seu evangelho, sobre ser
nosso dever nas nossas atitudes. Depois eu fui lá, falei sobre todo a minha revolta com como a religiosidade às vezes está se apresentando na sociedade, que era para ela revelar amor, mas às vezes a gente relaciona ela a coisas bizarras e, enfim, preconceituosas, e coisas que não estão relacionadas de fato ao centro do Evangelho. E depois eu vim falar sobre a violência, né? Sobre o que a gente imagina que seja a falta de amor. E por que eu falei cada um desses pontos? Porque Jesus profetizou que o amor ia se esfriar, e aí ele fala ali no versículo 12, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, ali ele fala, quase todos. Quase todos não são assim, a gente que está aqui na igreja seremos todos imunes a isso e todo mundo que está lá fora vai, enfim, ficar indiferente a tudo e o parquinho vai pegar fogo, mas a gente aqui está salvo porque, né? Enfim, não. Quando Jesus fala quase todos, é a gente e é eles e é todo mundo. Porém, que nem ele falou ali no versículo, em João, no versículo, em 1 João, no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele fala que quanto mais a gente amar, mais esse amor será aperfeiçoado. Então, para que a gente não caia no grupo de quase todos que o amor irá se esfriar, que a gente faça parte do grupo que vai praticar o amor e vai fazer esse amor ser aperfeiçoado dentro de nós. Que a gente não seja o grupo de religiosos que, enfim, que acaba tornando, né, o cristianismo ou, enfim, a instituição igreja com uma imagem ruim. Que a gente não seja o tipo de pessoas que vai apontar o dedo e vai ser cruel com as pessoas, ser indiferente com as pessoas, ser preconceito com as pessoas e exigir regras das pessoas sem antes apresentar Jesus para elas. Que a gente não seja o tipo de pessoas que vai agir sem ter Jesus no centro das nossas vidas. Que a gente não pare de agir e pare de amar. Quanto mais a gente amar, mais esse amor irá se aperfeiçoar. Jesus prometeu isso pra gente. E é só assim que a gente não vai deixar esse amor, a gente não vai fazer parte do grupo de quase todos que vai deixar o amor se esfriar. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, essa mensagem que eu tenho que deixar para mim, né? Porque eu também não sou o alecrim dourado que estou imune a isso e que, enfim, pratico amor em todas as minhas atitudes do dia a dia. Mas acho que é uma mensagem importante, apesar de parecer muito clichê, e extremamente necessária no tempo que a gente está vivendo hoje. Que a gente faça parte do grupo de pessoas que não vai deixar o amor se esfriar. Amém. Vou fazer a oração final. Convido todos a orar junto comigo. Senhor Pai, obrigada por podermos passar esses minutos, esses momentos, refletindo nossa palavra. Senhor, abençoe a vida de cada um que pôde parar esses momentinhos para pensar um pouco mais no seu amor e que a gente possa sempre estar se lembrando que esse é o centro de tudo. Que a gente não deixe o amor se esfriar nas nossas vidas e que a gente faça parte do grupo que vai perseverar até o fim, Pai. Isso que eu peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.